de ameaça, todos do Código Penal. Vocês sabiam que se uma pessoa, um homem, imaginemos que um homem, se ele for casado, e ele então conhece uma mulher na rua, uma piriguete. Então, ele leva essa piriguete para um motel. Muito bem. E na hora lá do rala e rola, quando ela tira a roupa, ele sente aquele cheiro da piramutaba podre. Imaginemos que ele, mesmo assim, manda que ela se lave, tome um banho e ele mantém relação sexual com ela, mesmo com aquele cheiro de que boa com amoníaco. Quando chega em casa, a mulher, sedenta de amor, também requisita os serviços do marido e ele mantém relação com a mulher. Essa mulher pode contrair ou não uma doença venérea. E ele vai estar em curso no crime de perigo de contágio venéreo. Mas o crime de perigo de contágio venéreo é um crime condicionado à representação do ofendido. Então ela, para que ele seja processado pelo perigo de contágio venéreo, ela tem que oferecer uma representação para que o delegado, ela autorize o delegado a que ele seja investigado. Se não for assim, se ela não oferecer a representação, o marido dela não poderá ser investigado. Ameaça é a mesma coisa. Uma pessoa ameaçada, ela precisa oferecer a representação. Se ela não oferecer a representação daquela ameaça de mal, injusto e grave, a pessoa que a ameaçou não poderá ser processada, porque o crime de ameaça é condicionado à representação. Então, a requisição do ministro da Justiça. A requisição do ministro da Justiça é condição de procedibilidade. Quais são as duas condições de procedibilidade da ação penal condicionada? A representação do ofendido e a requisição do ministro da Justiça. Tem sua razão de ser por se atender com a sua imprescindibilidade às razões de ordem política que subordinam a ação penal pública em casos específicos a um pronunciamento do ministro. Necessária requisição, segundo o CP, nos crimes praticados, como eu já disse, contra a honra do presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, nos delitos praticados por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Se o crime for praticado por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, eu preciso da requisição do ministro da Justiça. Se for um crime praticado contra a honra do presidente da República, eu preciso da requisição do ministro da Justiça. Se for um crime praticado contra a honra do chefe do Estado estrangeiro, vem um presidente dos Estados Unidos fazer uma visita aqui. É ofendido a honra dele, eu tenho que ter a requisição do ministro da Justiça. Tá certo? É condição de procedibilidade. Sem a requisição do ministro da Justiça, eu não tenho como proceder o processo de julgamento. Tá. E no silêncio da lei? Até quando o ministro da Justiça pode fazer essa requisição? No silêncio da lei, entende-se que a requisição pode ser feita a qualquer tempo, enquanto não extinta a punibilidade do agente. Claro que não adianta nada o ministro da Justiça entrar com a requisição se já estiver extinta a punibilidade do agente. No caso de crime contra a honra, ele tem um prazo curtíssimo para poder promover essa requisição. Salvo engano, a calúnia prescreve em 4 anos. Se ele não fizer e prescrever o crime de calúnia, vai haver
a extinção da punibilidade pela prescrição, e mesmo que o ministro da Justiça faça a requisição, não tem mais como a pessoa ser punida. Então, enquanto não houver a extinção da punibilidade, ele pode mover a ação penal. E a ação penal privada? O direito de punir pertence exclusivamente ao Estado. É o Estado que tutela todos os bens jurídicos. Quem viola os bens jurídicos, o direito de punir é do Estado. Este transfere excepcionalmente ao particular o direito de acusar. O direito de acusar, o ius accusationis, em algumas hipóteses. Nas hipóteses em que, posso apagar aqui, o interesse maior não é de ordem pública. Na ação penal privada, o interesse maior é do particular. É do particular. É ele que tem interesse. O direito de punir continua sendo do Estado. Quem tem o direito de punir é o Estado. Mas a propositura da ação penal passa a ser do ofendido. Então, ao particular, cabe o direito de agir, propor ação penal, que se chama queixa. Justifica-se essa concessão à vítima quando o seu interesse se sobrepõe ao interesse público. Aqui o interesse particular se sobrepõe ao público. Então, eu vou dar a legitimidade da propositura da ação ao particular através de uma queixa. A titularidade do direito de agir na ação penal, então, na ação penal privada, é da vítima. Na próxima aula, nós vamos falar sobre ação penal parte 2. Pergunta até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta?